Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Queridos amigos da Casa Espírita de Socorro, Irmã Lucy, é com muita alegria que eu estou aqui hoje com vocês, já que fui convidado a compartilhar os ensinamentos do Mestre Jesus. E aqui estou para falarmos um pouco sobre as bem-aventuranças. Como nós sabemos, as bem-aventuranças, elas estão inseridas no Sermão da Montanha, no início do Sermão da Montanha, que está nos capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus. As bem-aventuranças estão ali bem no início do capítulo 5, e nelas Jesus ele apresenta todas as recompensas que o ser humano reencarnado no planeta pode esperar caso conduza a sua vida de acordo com os seus ensinamentos. O amar a Deus sobre todas as coisas, o amar ao próximo, o amar a si mesmo. Essa conduta que Jesus nos deixou através de suas palavras, de suas parábolas, através do seu exemplo de amor. Se nós conseguimos manter a nossa conduta de acordo com esses ensinamentos, ele então nos apresenta essas recompensas. Mas Jesus, ao nos colocar as bem-aventuranças, ele já apresenta uma nova didática para a lei divina. Se nós formos observar, mesmo a lei divina, quando nós pegarmos lá no Antigo Testamento, quando Moisés veio nos trazer um código de justiça e nos apresentou os 10 mandamentos, a gente vai ver que todas as condutas dos 10 mandamentos são proibitivas. Não matar, não cobiçar a mulher do próximo, enfim, todas são condutas proibitivas. A gente vai ver que a lei humana até hoje segue esta forma didática de colocar as leis. Proíbe-se aquilo que se entende nocivo, negativo para a sociedade, para o outro. Jesus colocou a lei divina de uma forma inversa. Ele não apresenta uma conduta negativa com uma pena, um castigo para quem cometer aquela conduta negativa. Pelo contrário, ele nos incita a amar e nos inflama a vivenciar esta lei do amor, dizendo que aqueles que assim o fizerem serão bem-aventurados, receberão recompensas neste novo reino que ele nos anuncia. Então Jesus nos mostra desde plano que a sua proposta não é para que o ser humano deixe de fazer o mal aos outros, ao próximo, a Deus, à sociedade como um todo. A sua proposta é de que o ser humano faça o bem. Ele parte do princípio de que nós já, com a lei de justiça aprendida, inserida em nossos corações, nós vamos ter uma conduta cidadã, de não fazer mal ao próximo, de respeitar o direito do outro, de não fazer nada que possa ferir a sociedade com a qual convivemos. E nos pede mais, que vivenciando a lei de amor, nós possamos ser proativos na convivência dessa sociedade, levando bem para todos aqueles que conosco convivem. E aí ele nos oferece estas bem-aventuranças. Ali no versículo 3, do capítulo 5 do Evangelho de Mateus, Jesus diz assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Em sociedade, se a gente falar em
pobre de espírito, normalmente a gente está se referindo a uma pessoa que seja incapaz de produzir a própria vida, uma pessoa fraca, uma pessoa que sequer merece o respeito dos seus pares na sociedade. Mas para Jesus, o pobre de espírito é aquela pessoa que visa primeiro vencer a si mesmo, antes de querer vencer as questões da vida. E o que é vencer a si mesmo? Vencer as suas más condutas, buscar aquela reforma íntima que nos conclama Allan Kardec, quando fala que o verdadeiro espírita é aquele que busca cotidianamente o esforço para vencer as suas más inclinações. Então Jesus nos coloca essa necessidade de aprender dia após dia a amar ao próximo. Então a lição desse versículo é uma lição de humildade que Jesus nos coloca. Então disse Jesus aos seus discípulos, mostrando essa lição de humildade: qualquer entre vós que quiser ser o primeiro, que seja o vosso servo. E a recompensa que ele nos dá quando conseguimos ser humildes é o reino dos céus. É o reino onde nós vamos conquistar uma consciência tranquila, com um sentimento de liberdade pelo dever devidamente cumprido para com o nosso próximo, para com a sociedade. Em seguida, no versículo 4, Jesus fala assim: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. E aí nós vamos verificar, será que esse benefício, essa bem-aventurança, será concedida para qualquer tipo de choro? É óbvio que não. Porque há o choro da revolta, há o choro do inconformismo, aquele que acha que Deus já se esqueceu dele, que Deus já não se lembra mais dele, aquele que não se conforma com alguma dificuldade que a vida lhe traga para o seu próprio aprendizado. Esse choro não está conforme os ensinamentos do Mestre. Quando Jesus fala bem-aventurados os que choram, ele fala daquele choro de compaixão para com o próximo, o choro da resignação, daquele que aceita a vontade de Deus para a sua própria vida. Então, a gente sabe que entre nós há aqueles que se equivocam, mas também há aqueles que buscam encontrar um caminho, aqueles que se comprazem com o erro, mas ainda aqueles que pretendem mudar. Opa, eu errei, então eu tenho que agora fazer de uma forma diferente, então eu vou refletir, vou ver onde eu errei, por que eu errei, se eu feri alguém ou não, e buscar de alguma forma refazer aquela minha conduta, não só para resgatar o débito que porventura eu tenha prejudicado alguém, mas também para que no futuro eu não torne no mesmo erro, ou seja, que aquilo seja um aprendizado para mim. Então, quando é esse choro que eu descubro, puxa vida, eu errei, não devia ter errado, ou aquele choro que eu tenho pelo meu irmão, pelo próximo que está sofrendo e eu não tenho, às vezes, como ajudá-lo, como minorar a sua dor, então eu choro com ele, eu dou um ombro amigo para acolhê-lo. É esse choro de compaixão que Jesus nos fala da necessidade para que possamos ser consolados, porque aquele que consola é consolado. Jesus fala que a doutrina espírita nos mostra que fora da caridade não há salvação. Então o consolo, ele não é apenas aquele colo de mãe que consola a tudo e a todos os filhos por qualquer motivo. O consolo é a força para enfrentar as dificuldades. Jesus, ele nos disse em determinada ocasião: comigo o fardo é leve e o jugo é suave. Olha que interessante. Com a presença de Jesus, vibrando com Jesus, tentando vivenciar a lei de amor que Jesus nos ensinou, o fardo se torna leve. Mas haverá fardo. Teremos um fardo a carregar. O jugo é suave, mas teremos um jugo. Teremos que caminhar com alguém para com ele aprendermos, para com ele resgatar os débitos que tivemos. Portanto,
O fardo é leve, o jugo é suave, mas sempre haverá um fardo e um jugo para aqueles que caminham rumo à evolução. Porque é enfrentando essas dificuldades que a vida nos traz que nós vamos aprendendo, crescendo, evoluindo e conquistando a felicidade tão almejada por cada um de nós. Na sequência, o mestre nos diz, versículo 5 do capítulo 5 do Evangelho de Mateus: Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bom, os mansos aqui, a gente deve lembrar que a doutrina espírita nos ensina sobre um momento em que haverá, ou já esteja havendo, a transição planetária. O planeta em que vivemos, que atualmente na escala de Kardec sobre a evolução planetária é um planeta que está no estágio de expiação e provas, ele pretende agora, ele postula entrar como um planeta regenerador, onde vai haver um ambiente mais pacífico, mais humano, um ambiente onde as questões da vida poderão ser mais amenas, mas onde ainda teremos oportunidade de trabalhar pelo próximo, de buscar, através do aprendizado de cada dia, do trabalho de cada dia, a nossa evolução. Mas há uma condição para estar nesse planeta em regeneração, que é a mansuetude, segundo Jesus. Porque aqueles que forem mansos herdarão a terra regenerada, segundo o Mestre Jesus. Então, essa mansuetude que nos pede o Mestre é diante da conduta do outro. É uma conduta de alteridade, respeitando as diferenças de cada um. Saber que cada um está num momento da jornada evolutiva. O outro não é igual a mim. Então, óbvio que eu não posso querer que o outro haja e faça, que o outro tenha uma reação diante de determinada situação da vida exatamente como eu teria. Por quê? Porque cada um está em um estágio diferente da sua jornada evolutiva. Eu já aprendi isso porque experienciei essa questão em determinadas etapas desta vida ou de vidas passadas. O outro que convive comigo ainda não aprendeu isso, mas por outro lado, ele aprendeu outras questões onde eu ainda estou gatinhando no aprendizado. Então todos nós estamos nesta caminhada de conquistar a nossa evolução. Mas a evolução ela se dá em diversos parâmetros. A evolução intelectual, em busca do conhecimento, a evolução moral, a evolução emocional, o controle das próprias emoções, de buscar uma construção, né, de uma conduta que seja equilibrada, saudável, sadia e sempre em sintonia com os ensinamentos do Mestre. Aquele que conseguir essa mansuetude por respeito ao próximo, ele então poderá ganhar o direito de estar na Terra regenerada. E como será essa Terra regenerada? Segundo Kardec, está lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 3, item 17, ele diz assim, que nos mundos em regeneração, que é esse para o qual nós deveremos ir, o homem ainda se acha sujeito às leis que regem a matéria. A humanidade experimenta as vossas sensações e desejos, mas, liberta das paixões desordenadas de que sois escravos, isenta do orgulho que impõe silêncio ao coração, da inveja que a tortura e do ódio que a sufoca. Em todas as frontes, diz ele, vê-se escrita a palavra amor. Perfeita equidade preside as relações sociais e todos reconhecem Deus e tentam caminhar para Ele, cumprindo-lhe as leis. Esse é o mundo em regeneração. É o mundo a que a Terra postula chegar. Já iniciamos essa transição, e não temos um tempo determinado, pelo menos não conhecemos esse tempo em que essa transição terminará. O que importa a cada um de nós é buscar essa mansuetude em nossos corações para que possamos ganhar o direito de estar nessa terra regenerada. E aí Jesus continua com suas bem-aventuranças,
no versículo 5, no versículo 6 do capítulo 5, e dizendo assim: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. De qual justiça não fala Jesus aí? Certamente não é da justiça social, porque vivemos um mundo de expiação e provas, onde o mal ainda prevalece sobre o bem, e obviamente a justiça social não é de se esperar que tenha uma plenitude ainda neste momento evolutivo do planeta. Mas esse fome e sede de justiça nós temos que analisar de acordo com tudo que analisamos dos ensinamentos de Jesus. Ou seja, tudo que aquele nos ensina, tudo que o Mestre nos ensina em termos de conduta, nós devemos entender que ele ensina para que nós, assim, mantenhamos a nossa conduta. Então, para o Mestre, aquele que tem fome e sede de justiça é aquele que tem fome e sede de ter a justiça em si mesmo, poder nas suas relações do dia a dia sempre estar agindo de acordo com os ditames da justiça divina e dos ensinamentos de Jesus. Todos os ensinamentos de Jesus, então, devem ser interpretados em prol da nossa própria evolução e transformação moral. Então, se nós temos fome e temos sede de justiça, é porque ainda não temos a justiça. Porque aquele que tem fome, se ele já saciou, se ele já tivesse a justiça, não teria fome e também não teria sede. Então é aquele homem de boa vontade, aquela mulher de boa vontade, aquele espírito que busca no seu dia a dia e fazendo aquela reflexão a que nos conclamou Santo Agostinho, de analisar a cada dia o que eu fiz no dia de hoje, onde foi que eu errei e que eu poderia ter feito melhor. Será que há alguém no leito agora que poderia estar reclamando da minha conduta com razão? E tentar fazer uma proposta de fazer melhor amanhã. Se eu errei hoje, então eu posso amanhã agir de uma outra forma para poder me redimir e construindo esse aprendizado, formando em mim uma personalidade mais cordata, mais condizente com os ensinamentos do Mestre Jesus. Então nós temos que começar a trabalhar em nós os pensamentos, as emoções, para começarmos a vivenciar esta justiça, aprimorando dia a dia as nossas ações. E Jesus continua no versículo 7 do Evangelho de Mateus, dizendo: Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Sempre nós temos compaixão na vida, quase todos nós, com a miséria material das pessoas, para aqueles que sofrem. Então há um problema climático da natureza que levou enchentes ou levou muitas pessoas a perder muitas coisas. Nós nos unimos, fazemos campanhas, doamos, muitos se colocam como voluntários e vai lá pessoalmente dedicar um dia de trabalho para poder organizar a vida daquelas pessoas que passaram por dificuldade. Nas próprias casas espíritas, quantos de nós não participamos de campanhas do quilo, de tarefas para doação de cesta básica, de marmitex, de sopa fraterna, para levar o alimento, o agasalho para aqueles que têm fome, para aqueles que não têm condição de saciar as próprias necessidades do corpo. E isso é prazeroso de fazer. A pessoa tem necessidade, você vai, ajuda. Para aquele que está querendo aprender a praticar a caridade da forma como Kardec nos ensina, é prazeroso fazer isso. Só que misericórdia que Jesus nos fala, não é a miséria material. Misericordes, separando do latim, ou seja, são as misérias do coração. Então, bem-aventurados os misericordiosos, aqueles que buscam ter compaixão e atender ao outro com relação às misérias do coração. E quais são essas misérias do coração? Não são aqueles que, em tese, sofrem, mas aqueles que fazem sofrer.
aqueles que ainda praticam o mal, que ainda praticam crimes, delitos, aqueles que não respeitam o direito do outro, fazem sofrer. Esses irmãozinhos são muito mais necessitados do que aqueles que passam fome, do que aqueles que não têm o agasalho numa noite fria. Porque se aqueles já estão resgatando algum débito com o sofrimento que estão passando, estes outros que não têm, que ainda estão agindo, fazendo o mal, prejudicando o próximo, maltratando o próximo, esse está adquirindo ainda novos débitos para com a lei divina. E eles também são nossos irmãos. Eles também merecem que nós olhamos para eles com compaixão, com misericórdia. Por isso que Jesus nos falou: amai até os próprios inimigos. Não tem, para Jesus, todos somos irmãos. Então, devemos ter essa compaixão manifestada pela indulgência, pelo amor e pelo perdão ao próximo. Se fomos nós que fomos prejudicados, tenhamos o perdão. Se a pessoa prejudica outros, tenhamos a indulgência para com eles e sejamos benevolentes. Aqui é a prática pura da caridade no ensinamento de Kardec. Bem-aventurados os misericordiosos, disse Jesus, porque eles alcançarão misericórdia. E quem de nós também não precisa da misericórdia do próximo? Quem de nós ainda não guardamos no coração, às vezes, sentimentos negativos, desejos negativos? Quem de nós não externa, ainda que pelo pensamento, um desejo negativo com relação ao nosso próximo, um colega de trabalho, alguém da sociedade, alguém de quem nós ouvimos notícia num canal de televisão, num jornal, numa revista qualquer? Alguma pessoa da vida pública. Quem de nós ainda não temos, de repente, um desejo desse diante de uma notícia de um crime horrendo e não temos no nosso coração algo ruim com relação àquela pessoa? Portanto, somos também necessitados de misericórdia. Por isso que Jesus falava: com o mesmo rigor que julgares, também sereis julgados. Então temos que ter misericórdia para com o outro, para que da nossa parte também possamos merecer a misericórdia do nosso querido Mestre Jesus. E aí no versículo 8 do capítulo 5 do Evangelho de Mateus, Jesus nos fala: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. A vida, ela sempre nos traz dificuldades, mas também nos traz oportunidades. E tanto as oportunidades como as dificuldades que a vida nos traz, elas são instrumentos de aprendizado, instrumentos que vão fazer a construção da nossa felicidade, se bem recebidos, bem acolhidos e bem vivenciados por nós. Quantas vezes que uma enfermidade bate à nossa porta, uma dificuldade financeira, uma dificuldade de convivência dentro do ambiente de trabalho ou familiar, uma situação difícil de ser superada, bate à nossa porta e aquilo é uma experiência. Sempre é algo que certamente está no nosso programa de vida. É algo necessário ao nosso aprendizado, ao nosso crescimento enquanto espíritos imortais que somos. Então, se nós aproveitarmos essa dificuldade e diante daquilo que for dores e sofrimentos, não nos revoltarmos, porque muitos de nós temos fé. Falamos de Deus, agradecemos, somos muito gratos enquanto tudo está indo bem nas nossas vidas. Diante da primeira dificuldade, a gente se revolta, a gente já diz que Deus se esqueceu de mim, por que as coisas são assim, eu não mereço isso, eu não pedi isso, eu não pedi aquilo, mas certamente nós pedimos sim. Porque tudo aquilo que a vida nos traz, seja de oportunidade, e oportunidade na nossa visão, ou de dificuldade na nossa visão, tudo, sem exceção, são instrumentos da didática divina que vêm por escolha nossa, quando fazíamos lá do mundo espiritual o nosso projeto de vida, para atender às nossas necessidades de aprendizado, considerando
os nossos equívocos do passado, considerando tudo aquilo que nós temos ainda que superar. Muitas vezes, nós insistimos em não compreender a vontade de Deus com relação às nossas vidas. E temos que mudar isso. Então, pureza de coração que Jesus nos fala aqui é essa aceitação, é essa resignação diante da vontade divina, ainda que a minha vida esteja um caos, ainda que as dificuldades continuem batendo na minha porta, ter a certeza que aquilo vem para me ajudar a construir a minha felicidade. Nada me vem como castigo, porque Deus é todo amor, todo bondade. Ele não é um pai, é um pai magnânimo, ele não vai querer dar castigo para cada um de nós. A lei de causa e efeito, ela não nos impõe castigos, ela nos traz instrumentos de aprendizados, em nome da lei divina, para que nós possamos com ele, superando, aprender, para não tornar no erro, para ir conquistando a nossa evolução, nos reaproximar do Pai e conquistar a nossa felicidade, segundo consta lá da questão 115 de O Livro dos Espíritos. Então, para cada situação, por difícil que seja, vamos receber amorosamente tudo que a vida nos trouxer. Receber cada dificuldade, não como dor, mas como lição divina para o nosso crescimento, para a conquista da felicidade. Não vamos transformar a dor em sofrimento, vamos transformar a dor em aprendizado e crescimento. Por isso que Jesus nos disse, bem-aventurados os que têm puros o coração, porque eles verão a Deus. É o que está lá na questão 115. Nós vamos receber, nós somos todos criados simples, ignorantes, mas recebemos uma missão, que são essas questões que a vida vai nos trazendo e nós vamos aprendendo a verdade, com isso nós vamos nos reaproximando de Deus. Por isso que Jesus fala que esses puros de coração, nós vamos purificando nessa caminhada até podermos ver a Deus e conquistar a felicidade tão almejada. No versículo 9, Jesus fala assim, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Na história da humanidade, ela sempre, todos os tempos, nos apresenta algumas personagens que pelos feitos, pela vida na sintonia do amor, eles são conhecidos por todos nós, por todas as religiões, como espíritos evoluídos. Algumas religiões, como os nossos irmãos católicos, chamam de santos, outros dizem que são porta-vozes de Jesus, chamam de Espírito Santo. Nós chamamos de espíritos evoluídos que estão aí para nos ensinar. Podemos citar entre eles um Francisco de Assis, Madre Teresa, um Chico Xavier, Irmã Dulce, podemos chamar um Adolfo Bezerra de Menezes e tantos espíritos amigos. Eles são os pacificadores, porque eles nos são enviados pela bondade divina de forma a nos exemplificar a vivência da lei do amor e nos mostrar, olha, é possível vivenciar o amor que Jesus nos ensinou, é possível amar a Deus, amar ao próximo como a nós mesmos, mesmo diante de todas as vicissitudes da vida deste tempo, das dificuldades de hoje. É possível vivenciar este amor. Então, esses pacificadores, eles vêm para nos impulsionar, para que nós possamos pacificar os nossos corações. Nós precisamos deles, porque ninguém pode dar aquilo que não tem. Então, esses pacificadores já têm a paz em si e vêm para nos ensinar, para impulsionar a nossa evolução. Para eles, Jesus diz que serão chamados filhos de Deus, porque obviamente já terão conquistado esta jornada evolutiva, assim como Jesus foi chamado filho de Deus. Mateus, no versículo 10 do capítulo 5, ele nos coloca que Jesus também disse, bem-aventurados aqueles que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Jesus já havia, como nós vimos agora há pouco,
prometido as bem-aventuranças para aqueles que têm fome e sede de justiça. O que se busca aqui também é a justiça nas próprias ações e não na sociedade. No entanto, aquele que tem fome e sede de justiça, ele ainda não tem a justiça no seu coração. Ele tem a fome, ele tem a vontade de ser justo, tem a sede de ser justo, mas ainda não conquistou essa condição. Esses que têm fome e sede de justiça são, segundo o dizer de Kardec, aqueles que se esforçam cotidianamente para vencer as más inclinações, para promover a sua transformação moral. Mas agora aqui no capítulo 10, que nós estamos comentando agora, a bem-aventurança será daquele que sofre perseguição por causa da justiça. E essa justiça é uma justiça, não a justiça da sociedade, mas a justiça que já se pratica, que a pessoa pratica a justiça. E por que ela pratica a justiça e mesmo assim ela vai ser perseguida? Porque nem sempre a sociedade de agora espera que nós cometamos justiça. Até hoje, para muitos ainda, os ensinamentos de Jesus são utópicos. Até hoje, aqueles que perdoam uma situação qualquer, uma ofensa, eles são tidos em sociedade como pessoas fracas. O homem, o marido ou a esposa que perdoam o seu companheiro que lhe traiu, por exemplo, eles são mais mal vistos entre aqueles pares, aquelas pessoas mais próximas, são criticados, sim, e vistos como pessoas fracas, de forma pejorativa eles são olhados pela sociedade. Então, o praticar a justiça, o vivenciar todo o amor que Jesus nos pede para vivenciar, o ter em Jesus exatamente o modelo do qual nós devemos seguir na condução de nossas vidas, isso nem sempre é bem compreendido pela sociedade. Por isso, essas pessoas que já conseguem praticar a lei do amor que Jesus nos colocou, elas são perseguidas muitas vezes. A gente viu isso, a gente pega uma Madre Teresa, quantas vezes foi perseguida lá em Calcutá. Pega na história de Irmã Dulce, quantas vezes ela e seus pobres foram expulsos de um lugar para cá, de outro para lá, daqui para lá, até encontrar aquele pobre galinheiro onde construiu definitivamente o lar para os seus pobres e depois dali construiu aquela grande instituição que nós conhecemos. O querido Chico, quanto foi perseguido até por muitos de nós espíritas. Quando psicografou os primeiros livros, diante dos trabalhos dele, ele respondeu ações na justiça por conta do trabalho ao lado de Jesus. Portanto, aqueles que conseguem já vivenciar o que o Mestre Jesus nos ensina na sua plenitude, eles, assim como Jesus, também não serão compreendidos pela sociedade. Mas Jesus diz a eles: bem-aventurados vocês que sofrem perseguição por causa da justiça, que já conquistaram esse patamar, porque de vocês será o reino de Deus, é aquele reino que ele nos prometera quando ele aqui esteve entre nós. No versículo 11, Mateus diz que Jesus colocou: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Aí muitos não compreendem esse ensinamento de Jesus, essa bem-aventurança. Onde estaria essa bem-aventurança no fato de ser injuriado, no fato de ser perseguido? No entanto, se formos analisar mais detidamente, a gente vai ver que Jesus ele coloca duas condições para essa bem-aventurança. Primeiro, que as calúnias e difamações que se dirigirem a nós sejam mentiras. Então, que não sejam justas, que a minha conduta tenha sido de acordo com os ensinamentos do Mestre, mas mesmo assim eu recebo aquela injúria de alguém que ainda não compreendeu a necessidade do perdão, a necessidade da indulgência, a necessidade de amor ao próximo. E também, Jesus
ele nos coloca a necessidade de que tudo ocorra por causa dele, por causa de Jesus. É necessário que nos conduzamos na vida de acordo com os ensinamentos do Mestre, que sejamos duplicadores desse amor que ele nos ensinou, externando esse amor em todos os nossos atos, em todos os nossos relacionamentos e vivenciando com sinceridade os bons pensamentos e bons sentimentos. Portanto, é como se Jesus falasse assim, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, para que nós possamos conquistar esse espaço nesse reino dos céus, é importante que a gente, diante de cada situação que a vida nos coloca, de cada dificuldade, de cada ofensa recebida, a gente indagar de nós mesmos. Como Jesus faria se tivesse diante dessa situação? Como Jesus pensaria? Como Jesus se sentiria? Então, se nós agirmos desta forma, nós haveremos de perdoar as ofensas através da qual, né, a injúria nos acolheu. Perdoar a injustiça que sofremos através da perseguição. E perdoar até mesmo o estigma que possamos adquirir perante a sociedade, em razão dessa calúnia, em razão dessa difamação. Usar o Mestre Jesus como modelo e guia, essa é a grande conquista do ser humano reencarnado no planeta. As bem-aventuranças, elas foram estudadas em todos os tempos e por todas as religiões, por vários sistemas filosóficos, por vários sistemas políticos. Eles foram objetos, inclusive, de estudo do Carl Gustav Jung. Jung, conhecido, estudado pela nossa querida benfeitora Joana de Anjos na sua série psicológica, ele tem um livro chamado Psicologia da Religião Ocidental e Oriental, que aqui no Brasil foi editado pela editora Vozes em 1983, que diz que nas bem-aventuranças ela foi muito feliz ao traçar um paralelo entre as bem-aventuranças e a psicologia. Jung mostrou ali que através da correlação entre os ensinamentos de Jesus e a psique humana, que o principal ponto das bem-aventuranças, entendidas psicologicamente, é a exaltação do ego não inflado. Palavras de Jung, um ego humilde. Então, mais uma vez, a gente vê que é a humildade que Jesus nos coloca como necessidade para aprendizado quando ele nos traz as suas bem-aventuranças. O nosso querido benfeitor Emmanuel, através da psicografia do querido Chico Xavier, no livro Instrumentos do Tempo, ele nos diz assim: bem-aventurados os que lutam e sofrem, que se agitam e trabalham na materialização do bem comum, porque todos aqueles que fazem da piedade o serviço constante do amor encontram realmente as portas abertas para o reino de Deus. Então, estas são as bem-aventuranças que nos foram colocadas pelo Mestre Jesus. E para concluir, nós podemos dizer: bem-aventurados os filhos de Deus, porque o nosso Pai é um Pai de amor, é um Pai de bondade. Se nos equivocarmos hoje de novo, Ele vai nos renovar a oportunidade. Há uma lei de causa e efeito, a qual nós devemos responder. Mas pela bondade divina, sempre teremos renovadas as oportunidades de fazer certo, de fazer diferente, de fazer melhor. Portanto, temos que ver que a dificuldade que a vida nos traz hoje já é uma nova oportunidade pelos equívocos do passado. Vamos aproveitá-la, vivenciando todo esse amor de Jesus, na certeza de que, segundo o querido Mestre Jesus, ele nos disse: das ovelhas que o meu Pai me confiou, nenhuma se perderá. Vamos tentar vivenciar na plenitude essa lei de amor, porque nós nos intitulamos cristãos. Se alguém te pergunta: você é cristão? Você vai dizer: sim, eu sou cristão. Mas vamos nos lembrar
sempre que Jesus nos ensinou lá no Evangelho de João, no capítulo 13, versículo 35, os meus seguidores, portanto os cristãos, serão conhecidos por muitos se amarem. E numa reflexão diária vamos indagar de nós mesmos: será que eu estou sendo reconhecido por muito amar o próximo? Essa é a pergunta que devemos nos indagar. E para encerrar, eu gostaria de fazê-lo com as palavras da querida Maria Dolores, que através da pena psicográfica de Chico Xavier nos diz assim: indagas muita vez ao mundo em derredor, que fazer por mais luz ante a vida maior, pensando no esplendor do eterno lar, e a repeti-la sempre, eis que a vida te diz uma palavra só para seres feliz: perdoar, perdoar. Para que o homem viva em altos cimos, na cúpula dos bens que usufruímos, desenvolvendo o dom de pesquisar, perdão em si é a própria lei da vida. Tudo te roga em torno, alma querida: perdoar, perdoar. O chão perdoa a lâmina violenta, a fim de produzir o pão que te alimenta na lavoura a brilhar. Na madeira de casa, algum machado bronco escutou na floresta o grito de algum tronco: perdoar, perdoar. O grão que moes para formar um bolo, a lenha que te aquece e te oferta consolo no lume a crepitar, do topo da montanha ao poço mais profundo, tudo te ensina sempre a repetir no mundo: perdoar, perdoar. Desse modo, igualmente, alma querida e boa, da existência nobre, a vida mais singela, quase ninguém caminha sem errar. Ofensas e agressões, é preciso esquecê-las, por mais luz pede o céu, acendendo as estrelas. Perdoar, perdoar. Por mais luz, de Maria Dolores, pelo querido Chico Xavier. Gratidão a todos, meus amigos. Que Jesus os abençoe e esteja sempre amparando todas as tarefas mantidas pela Casa Espírita de Socorro Irmã Lucy e todos os seus tarefeiros. Muita paz, muita luz. Gratidão.